O objetivo hoje é falar de segurança e esse assunto que virou hype agora, né, com os últimos casos aí, né, da, do e-commerce de uma das grandes empresas do Brasil, que vende roupa, se eu não me engano. E a ideia é, cara, como a gente consegue evitar esse grande desastre de segurança, porque a gente geralmente pensa que esse tipo de desastre gigante acontece só porque o cara faz um erro gigante, né? Muitas vezes um pequeno detalhe pode causar grandes desastres. Então, vamos nos apresentar. Eu sou Otávio Santana, Who am I? Eu não sou João Vanjan, então, pessoas antigas que leram Os Miseráveis e acompanharam o musical sabem do que eu estou falando. Sou de 5 Engineer, é, meu Twitter é Otávio Java. Cara, eu atuo bastante com comunidade, gosto muito de comunidade. Em função disso, eu ganhei alguns prêmios ao redor. Me tornei Java Champion, membro executivo do Java, membro de grupo de experts de alguma especificação do mundo Java, líder de algumas outras. Então, a partir do Java 8 eu venho contribuindo. Se você não gosta do Java a partir do Java 8, a culpa é minha também. Sou committer de algumas especificações de alguns projetos open source, dentre eles a parte Eclipse. Sou Product Leader e Specification Leader da Eclipse Foundation. E no meu tempo livre eu gosto de ler e escrever livros focados em tecnologia. Então eu tento competir um pouco com a genialidade do Carlos aí, indo para o meu 11º livro, mas obviamente não chego aos pés desse cara aí que é genial. Mas vamos lá, Will, fala um pouco mais sobre você. Então, quem é o William? O William é o tech lead de um projeto open source aqui na Zup Innovation. Quem quiser também trocar ideia comigo lá no LinkedIn, tá aí no arroba. Vamos fomentar uma comunidade bastante interessante aí para a gente trocar ideia. Adoro programar em Go, tá no meu coração essa linguagem de programação. Também gosto de JavaScript, não tá no meu coração, mas tá ali no cantinho esquerdo, que faz parte também da minha vida, TypeScript, Python, adoro elas. Também adoro fazer programação para compiladores e sou escritor do blog da Zup, blogs do Medium e outras comunidades bastante legais. Adoro gravar vídeos para o YouTube com bastante vergonha, coloca a câmera aqui olhando para mim, eu olho para ela e falo assim, e aí, vamos trocar aquela ideia hoje, vamos ter um papo reto aqui entre eu e você. Então, é assim que a banda toca entre eu e o YouTube aqui na Zup. E, mais especificamente, também eu sou também participante da comunidade Open Source aqui na Zup Innovation. Então, Maravilha, né? E afinal, né? Quem precisa de segurança, né? Todo mundo fala sobre isso, da importância de segurança, etc, etc. Mas, cara, para que ela serve, né? Será que realmente é uma coisa interessante? Então, para falar de segurança, eu gosto de falar dos maiores problemas que nós tivemos com perda de dados em segurança no último século. Então, se eu pensar aqui em ilustrar, né, enumerar, nós temos, por exemplo, o Yahoo, com 3 bilhões de contas perdidas, né, ou roubadas, hackeadas, o Alibaba, com 1,1 bilhão, o LinkedIn, com 700 milhões, né? E é engraçado que o Facebook gerou várias notícias, várias informações, declarações, porém, ele é ele é o quinto maior vazamento da história do século, né? Então, e esse vazamento de informação, ele gera, sim, prejuízo em termos de dinheiro, né? Além da LGPD, nós temos a parte de credibilidade. Nos últimos tempos, tivemos a Target, que pagou cerca de 200 milhões para remediar, né, o problema, seja no modo técnico, seja no modo de credibilidade. A IBM fez um estudo que cerca de 7 milhões que as empresas no geral gastam 7 milhões para prevenir, para remediar a segurança, ao invés de atuar e prevenir. E para você ver, né, mais da metade dos negócios que focam em tecnologia digital já foram afetados em termos de negócio ou quebraram devido ao problema de segurança. Então, cara, segurança não é opcional, né? É um fator estratégico e realmente importante se você quer ou se você almeja aí ficar vivo no aspecto de projeto ou produto ou manter emprego ao longo do tempo, né? E quando você faz segurança, tá? Como é que eu começo, né? Afinal, cara, segurança é o mundo. E para começar, eu gosto muito da sigla, né, que é o CIA, né?
que é confiança, entregabilidade e disponibilidade, sendo que no Brasil ficou CID, né, que é disponibilidade, mas confiança, eu garanti que a informação está sendo entregue para a pessoa que deveria ser entregue. Integridade, garantir que essa informação não foi modificada ou alterada ao longo do processo. Disponibilidade, garantir que a pessoa acessa tem informação no momento certo, né? Então, a informação tem que estar correta, tem que estar para a pessoa certa e também disponível quando eu vou precisar. Exemplificando isso, eu costumo brincar que pequenos erros geram grandes consequências. Para quem me conhece, sabe que eu sou um amante de história. E, cara, isso acontece na nossa área com tecnologia, né? Sobretudo focando em pequenos deslizes no código ou em operações, como também em grandes casos de navio, né? Então, por exemplo, para quem não sabe, ou para quem nunca viu o filme lá com Leonardo DiCaprio, né? O Titanic foi um dos maiores naufrágios do mundo. E tudo isso aconteceu por uma pequena chave. Acontece que houve uma transição entre capitães. Esses capitães, um perdeu emprego, o outro ocupou o lugar. O capitão antigo não deu a chave, uma pequena chave que tinha acesso ao arsenal e um binóculo. Esse binóculo poderia ser uma ferramenta de visualizar vários obstáculos à distância, como por exemplo o iceberg. A pessoa que estava lá não visualizou a distância, não há tempo suficiente para desviar o Titanic, e com isso nós temos o maior desastre do último século, e eu não estou falando do filme, tá? Estou falando do navio ter afundado. Então, cara, um pequeno erro de chave, né? Então, lembrando do CIA, nós não garantimos, né, a disponibilidade da informação, porque o capitão não teve a informação disponível. E nem a confiabilidade, né? Porque ele não teve acesso, o capitão que deveria ter acesso ao arsenal também não teve. Então, no CIA, nós não tivemos o C de consistência e o A de disponibilidade. E dividindo em categorias, vulnerabilidade de código ainda é o maior problema de segurança que nós enfrentamos atualmente. Então, tem um estudo da OSP que fala de que 75% das aplicações sofrem com um problema de segurança. Ou seja, 3 a cada 4 tem um problema. E lembrando o nosso valor lá, né? Mais da metade vai quebrar ou vai ter um impacto financeiro de acordo, devido a esse problema de segurança. A OSP listou 10. Para simplificar, eu botei apenas as 5, né? Justamente para enfatizar que, cara, olha os problemas que nós temos, que podem parecer simples, né? O injection, o SQL injection, HTML injection. O phishing, ele pode ser gerado justamente com injection, que é uma coisa que aparentemente é simples, mas acontece com grande frequência, né? O cross-site scripting, buffer overflow, broken authentication, ou seja, cara, eu vou lá e acesso uma coisa que eu não deveria. Por exemplo, eu cadastro o usuário com auto-incremente. Então, meu usuário é 10, e eu penso, caramba, se eu sou usuário 10, quem será o 11? Né? Eu vou lá e boto na minha URL 11, e esse eu consigo acessar as informações do William, inclusive usuário, sem por aí vai. E também, uma informação é que eu consigo forçar e adquirir a informação, sem falar nos dados, na exposição de dados sensíveis à tela. Então, esses aí são as maiores vulnerabilidades de código. Porém, infelizmente, não é só de vulnerabilidade de código que vive a aplicação atual. Também temos vulnerabilidades em operações. Então, tem um artigo que eu gosto de falar, né, que eu escrevi, que é NoSQL não quer dizer No Security, que justamente fala essa pesquisa, né, que fala que 75% dos servidores abertos Redis são infectados. Tudo isso acontece por quê? Basicamente, esses servidores Redis, eles são públicos, com IP público, com acesso público, e não tem usuário e senha. As maiores falhas de segurança de operação é justamente isso, né? Um IP público cujo usuário não tem usuário,
ou usuário default, ou usuário padrão. Isso acontece com banco de dados, com Tomcat, servidor de aplicação e por aí vai. Ou então, uma grande extensão de grupo de usuários para ou extensão de privilégio para um grupo de usuário. Por exemplo, meu usuário da aplicação, e esse usuário só vai inserir ou deletar informação. Faz sentido esse usuário ter acesso a deletar a tabela, a criar a tabela, a criar a estrutura? Não. Então, o que eu faço? Eu crio um usuário cuja o privilégio vai inserir naquela determinada banco de dados, naquela determinada tabela, e siga o fluxo. Então, isso, né? Por mais que eu tenha uma vulnerabilidade de segurança, que é o SQL Injection, se meu usuário não tem o privilégio, a operação vai lá e vai barrar. Então, se eu tenho os dois, eu tenho uma dupla segurança nesse tipo de coisa. Mas, Will, fala um pouco para a gente aí das nossas maiores vulnerabilidades em termos de código, né? E como são problemas, porque hoje estudos apontam que o maior problema que tem hoje no mundo começa sempre, sempre da base, que é não codificar com segurança. E isso é um problema bastante grande. Então, vamos citar aqui pelo menos 3 exemplos de top issues que são abertas de vulnerabilidade de código que acontecem em quase todos os projetos. Uma delas é o SQL Injection. O SQL Injection, ele nada mais é, para quem ainda não interagiu com essa vulnerabilidade, por exemplo, igual essa tirinha, tá exemplificando, que a pessoa vai tentar adquirir um dado seu e no meio acontece de que, pelo fato de você não fez nenhum tratamento, nenhuma validação, ele consegue inserir código SQL, código, pode ser também um injection, por exemplo, de HTML, um injection de injection script. Então, pode ser N cenários. Nesse cenário aqui, um SQL injection, onde o usuário, além de que pesquisar o nome do usuário, ele também poderia colocar um drop table, por exemplo, e deletar toda a tabela do seu sistema. Imagina, perder anos e anos aí de dados. É uma coisa bastante ruim, que pode afetar a sua organização de formas incontestáveis. Então, temos que ter bastante atenção quando a gente fala em segurança e também codificação. Não são 2 áreas diferentes, são 2 áreas que podem trabalhar em conjunto, sim, e podem ter ali o contato em seu dia a dia. E também, nessas 3, dentro dessas 3 também, outra é fazer a limpeza de todas as entradas de dados que tem dentro da sua organização. Porque nessa entrada de dados, além de que pode acontecer, por exemplo, você ter um chat HTML, tem acontecendo ali, digita uma mensagem, cai um balãozinho, e nesse chat acaba que você não fez validação das entradas ali e o usuário consegue, por exemplo, executar um código JavaScript e por algum motivo você consegue executar esse código JavaScript dentro do seu website, do seu blog e assim por diante, pelo fato de não ter feito a validação. E aí acontece também maltratamento de dados das entradas que chegam na sua aplicação. Então, tomem bastante cuidado também com esse requisito. Então, e o terceiro e último ponto é escanear vulnerabilidades de dependentes. Então, se você, por exemplo, usa aquela bibliotecazinha para fazer parse do HTML, ou aquela outra biblioteca que traz uma request HTTP totalmente montada, pronta para você, também lembre-se que quando você coloque uma biblioteca em seu projeto, aquilo é um casamento. Se ela tiver algum problema, você também vai ter um problema. Se ela tiver uma falha de segurança, você também vai ter uma falha de segurança. Não é somente ela. Não, ela que tem a falha de segurança, ela que lute. Não é assim, não. A gente tem que correr atrás também de ajudar esses parceiros que estão interagindo em nosso projeto. Então, sempre faça o scan e, se possível, compartilhe, entra nas políticas de segurança daquela dependência que você tem e faça as devidas ajustes para que aquela falha de segurança não seja mais
exposta dentro da sua aplicação e da biblioteca também. Outro ponto que como que a gente pode fazer para evitar esses erros? Então vamos para cima deles, vamos entender como que a gente de fato para todos esses problemas e começa a ter uma codificação segura. Para exemplificar isso, a gente pode botar também uma forma de integração, prevenção e evitar delays. Só que para isso, para a gente quebrar totalmente os silos de qualquer tipo de problema, você tem que fazer esses 3 passos darem certo. William, mas esse formato de trabalho, onde a gente faz a integração de uma aplicação, faz a prevenção e evitar delays, ele é bastante simples. Como que a gente pode evoluir até que chega a um ponto que tenha de fato segurança envolvida em todo o processo? Então aqui a gente botou uma timeline bastante só de referência para a gente ter ideia. Quando começamos falando de desenvolvimento de software, pensamos sempre em primeira agilidade. Faz o desenvolvimento de software, testa, entrega e vamos ver o que vai dar. Só que aí o que acontece? O software fica um pouquinho mais robusto, e aí em 2010, ali mais ou menos, criaram a cultura DevOps. Essa cultura DevOps, ela tem um propósito em que você vai ter a parte de desenvolvimento e tem a parte de operações, né? Onde ali você vai estar, além de ter todo o processo de entrega do software em si, você tem o processo de garantir as releases, de fazer as configurações, monitoramento do software em si, por diante. E recentemente foi incluso também a cultura entre todos esses processos, não somente na parte de operações, também a parte de desenvolvimento, a camada de segurança, que envolve tudo, envolve eles como um todo, trazendo aí que todas as partes do seu software estejam seguras. Então, como que essa cultura pode interagir com a gente, Otávio? Interessante esse conceito de DevOps, né? DevSecOps. Né? Então, houve uma evolução e sempre foi o que você falou, né? Break down the silos, né? Tipo, evitar que o conhecimento seja travado em uma única pessoa. Então, cara, isso é bastante interessante, isso é bastante imprescindível, né? E a segurança é isso, precisamos parar de pensar em segurança de forma reativa, mas sim de uma forma mais preventiva. Então, o conceito de DevSecOps, ele ainda não tem um conceito fechado ainda, então tem várias literaturas, mas, então, por exemplo, né, você tem essas 3 literaturas aí, né, que é o DevSecOps, que para ele é um DevOps feito de maneira segura, o Security in DevOps, né, que ele fala que o DevOps providenciou alguma coisa, e o DevSecOps provém segurança. E para a Red Hat, né, nos artigos que ela escreve, DevOps e DevSecOps é a mesma coisa, porque se você faz DevOps e não pensa em segurança, você está fazendo DevOps de maneira errada. O grande ponto é que nós entendemos que não dá para fazer segurança de forma reativa, porque dá um baita de um prejuízo. Temos sempre que alinhar essa parte de segurança. E tem várias práticas que você pode sim aplicar nesse conceito de DevSecOps. Dentre eles, Will, essa segurança em camadas. Sim, exatamente. Essa segurança em camada, ela é bastante trabalhada dentro das organizações. E, por exemplo, você tem seu software, do seu software está sendo disponibilizada uma camada de proteção primária ali, com apenas, por exemplo, acessos, quem é que tem acesso ao quê dentro daquele software, e depois a gente tem uma camada mais, pode ser abrangente naquela máquina, como firewall, como as defesas primárias da máquina em si. Depois a gente tem umas camadas, por exemplo, de segurança até da parte de rede, que vai o bloqueador de conexão, pode cair também na detecção de intrusos naquele sistema. Então, ali você tem vários passos até que chega realmente nos seus dados que pode ser feito dentro da sua organização, que é garantir a lógica de Security by Design, onde garantir a segurança em camadas traz para você um conforto, aonde que se você, por exemplo, tem apenas uma muralha que defende todo o seu castelo, aí
você tem apenas uma defesa, mas se você tem a muralha, a artilharia, tem outras partes de defesa dentro do seu castelo, então aí ele torna um pouco mais seguro. Mas nem sempre, como a gente sempre fala, nem toda segurança que você tem quer dizer que você está 100% ali protegido. Então, a gente tem que garantir quanto mais difícil for de ter as invasões, melhor é. E com isso, tem esse livro, um livro bastante antigo, que traz uma pegada bastante legal. E como é que o que você acha sobre esse livro, Otávio? Que você já leu ele, o quê? Umas 53 vezes? Ah, não, não, não. Não sou tão categórico assim, não, mas eu uso como consulta, reviso ele várias vezes, né? Então ele é a fonte de inspiração do The 12 Factor Application, né? Que é uma coisa que o Heroku criou na época que o hype era cloud friendly. E, cara, ele fala de maneira indireta de segurança. Então eu gosto de fazer o highlight da parte de configuração, porque ele deixa claro que, cara, usuário e senha não deve ser colocado diretamente no código, porque isso é uma falha de segurança e também um problema de transparência na sua arquitetura, porque imagine, por exemplo, que eu quero ter a mesma aplicação rodando em vários ambientes, desenvolvimento, homologação e produção. Se eu estou diretamente no código, eu vou ter que compilar um para cada ambiente. Isso, naturalmente, não é uma coisa legal. Um outro ponto, né, no estado da arte da segurança, pensa que se a minha senha não está ali dentro, eu posso fazer uma política de atualizar a minha senha a cada 3, 4 horas, que é uma coisa muito legal. O Gabriel falou que na todo ambiente tem a mesma senha. Boa. Se possível, root 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Mas essa boa prática, além de um bom design de código de arquitetura, também previne dor de segurança, sobretudo vulnerabilidades de segurança, né? E Mas, isso é bastante interessante, porque como você tem todo um processo de garantir que tem rotacionalidade de senhas, garantir que o desenvolvimento é seguro, garantir que pode ter segurança em camadas, como que eu faço isso? Então, tem ferramentas que podem nos auxiliar para que a gente não precisa fazer toda uma faculdade de segurança da informação para que a gente entenda todos os tópicos. Então, essas ferramentas veio nos auxiliarem para esse propósito. Então, o que essas ferramentas elas trazem de principal conceito? Identificar vulnerabilidades, fazer monitoramento de bugs e evitar issues de segurança. Então, quando a ferramenta ela traz para você falando o seguinte, olha, tem uma vulnerabilidade nesse código seu que pode ser um potencial scale injection. Que tal você fazer nesse formato que outras pessoas já passaram? Então, tá aí uma ideia para lhe auxiliar no seu dia a dia. Além de que também fazer monitoramento e evitar que abram issues e problemas de segurança na sua empresa. Então, para isso, veio o OroSec, uma ferramenta criada pelo time de Open Source da Zup, uma ferramenta que realça a identificação de vulnerabilidades no seu projeto com apenas um comando. E o que essa ferramenta pode me auxiliar no meu dia a dia, William? Então, vamos supor que você tem um projeto, pode ser, hoje o OroSec ele abrange mais de 19 linguagens de programação, e com essas linguagens de programação, ele identifica possíveis falhas de segurança. Pode ser Erlang, pode ser em C Sharp, pode ser Java, pode ser JavaScript. Você não precisa se preocupar com a linguagem do seu projeto ou com o que o seu projeto é, que o OroSec vai identificá-la e vai falar o seguinte, olha, eu tenho um projeto com por exemplo, vamos botar um cenário onde eu tenho o projeto Golang. Nesse projeto Golang, eu tenho, por exemplo, uma API que faz a conexão com o banco Postgre, e ali ele também tem uma parte de deployment também configurada dentro daquele projeto. O OroSec, identificando essa base de dados, vai iniciar algumas ferramentas de análise. Essas ferramentas de análise têm um propósito seguinte: o OroSec vai orquestrá-las, ferramentas possivelmente conhecidas por vocês como GoSec, Bench, NPM Audit, Yarn Audit, Security Code Scan, dentre outras várias e várias ferramentas. São mais de 25 ferramentas suportadas também pelo time, pelo projeto OroSec. E aí,
ele começa essas ferramentas, rodam elas, identificam as possíveis falhas de segurança que tem no seu projeto e centraliza em um dado único. Esse dado mostra para você quais são as falhas de segurança, aonde você pode exportá-lo, William. Você pode vê-lo pelo próprio output no terminal, pode ver por arquivo texto, JSON, ou até criar um arquivo para você fazer a importação dessas vulnerabilidades para você ter uma visão lá no Sonar Cloud, lá no Sonar Cube, para você ver as falhas de segurança de forma analítica por essa ferramenta também bastante conhecida no mercado. E além de que também você vê essas vulnerabilidades, você pode configurar para quebrar o pipeline. Falar o seguinte, olha, se tiver qualquer falha de segurança nesse projeto, você não pode deployar para o ambiente. E aí o ORSEC para a sua esteira CI/CD e não deixando que o processo continue. Outro processo que essa ferramenta entrega é centralizar todos os dados em um único lugar para você ter uma visão analítica de uma plataforma web criada pelo próprio time de segurança da Zup Innovation, que é o ORSEC Manager. Você tem uma visão analítica, por exemplo, quem é o desenvolvedor que está tendo mais falha de segurança, que eu preciso dar um treinamento seguro para ele. Qual é o projeto que está tendo mais falha de segurança para eu repriorizar as metas de entregas nos próximos dias? Então, aí você pode fazer uma gestão melhor no seu projeto em relação a isso. E assim, vamos ver então essa prática, na prática mesmo, como que essa ferramenta trabalha. O Fábio até postou uma ideia aqui, estão na faculdade, não tem experiência com ambiente de desenvolvimento. Gostaria de saber se as principais falhas de segurança estão no desenvolvimento ou na operação e como posso desenvolver código seguro. Quer comentar um pouquinho, Otávio? Vou começar com o mais fácil, né? Para desenvolver um código seguro, uma das maneiras é o ORSEC. Tá aí, o William falando. É uma ferramenta muito legal que, inclusive, ajuda. Fábio, você jogou para eu cabecear para o gol, né? Então, vale a pena dar uma olhada. O William vai falar um pouco sobre essa visão prática, né? Ele consegue prevenir todo aquele tipo de problemas. Sobre onde acontece o maior número de vulnerabilidades, até onde eu sei, eu não vi a pesquisa desse ano, o maior número de vulnerabilidades acontecem via código, tá? Então, existe uma importância muito grande aí você tomar cuidado com isso. E sobre o conhecimento, aproveitando o Jabá, cara, tem a jornada Open Source, que inclusive você pode se inscrever, ganhar prêmios e conhecer um pouco mais e contribuir também para o ORSEC. Então, a maneira de você contribuir, ganhar conhecimento e também ganhar uma mochila legal, uma meia e esse tipo de coisa bem legal. Então, bora lá, vamos ver na prática o que o ORSEC pode lhe auxiliar no seu dia a dia. Aqui eu tenho um projeto, eu vou abrir até a documentação do ORSEC aqui, para nos auxiliar nesse processo. Para quem ainda não acessou a documentação do ORSEC, orsec.io/docs, para vocês verem um pouquinho mais também sobre essa ferramenta, entenderem quais são os seus propósitos. Então, vamos botar a mão na massa logo de cara. Eu que na parte de CLI, instalação, temos todo o passo a passo para você instalar. Temos também a versão em inglês e português na documentação para você ficar mais confortável, caso queira ter uma visão da forma que você preferir. Temos a instalação, como que você faz via Docker, via na sua máquina local e aqui na pipeline. Então, nesse cenário aqui em específico, eu estou utilizando o GitHub Actions. Então, vamos copiar esse código aqui, vou vir no meu GitHub e vou criar apenas um arquivo que vai nos auxiliar nesse processo de segurança, nesse projeto. Então, aqui ele tem, deixa eu colocar aqui já o nome do arquivo, aqui ele tem já um processo de lint, coverage para esse projeto, e agora eu vou adicionar também um processo de segurança. Vou criar apenas um arquivo com um arquivo YAML, ele vai começar a rodar uma análise e vai entregar para a gente algumas falhas de segurança nesse projeto. Nesse projeto aqui, eu tenho um projeto com mais de 19 linguagens de programação, com mais de, se eu não me engano, 38 exemplos de vulnerabilidades que temos
38 projetos com exemplos de vulnerabilidades que a gente pode ter uma visão aqui na nossa esteira CI/CD. Então, aqui ele vai começar uma análise bastante tranquila para você, falando o seguinte, olha, a gente está analisando seu código, não se preocupe, se dentro de alguns segundos a gente não conseguir realizar essa análise, a gente vai entregar os resultados para você da forma que a gente conseguir nesse meio tempo. Então, pode ficar tranquilo. Enquanto ele realiza essa análise, eu vou mostrando Só aqui. ressaltando um ponto, né? O William fez um exemplo, tá, pessoal? Então, por favor, não comitem diretamente na Márcia na Bem. Então, assim, é um exemplo do que não se fazer. E ele naturalmente não faz isso no dia a dia, né? Então, assim pelo menos eu espero. Então, Lógico, lógico. galera, abram por request, por mais simples que pareça, para alguém revisar, porque esse tem um estudo, né? Lembra, né? De 75% das aplicações são problema de vulnerabilidade de código. E um outro ponto interessante, né? Passar por um segundo olho pode justamente reduzir esse ponto. Então, com pouquíssimas exceções, você pode comitar diretamente na master. Nesse exemplo aqui, como a título de demonstração mesmo e ganhar agilidade, a gente fez isso. Mas, galera, reforçando de novo, não façam isso de forma alguma. Então, só lembrando aqui o step que a gente colocou no nosso pipeline, a gente pediu para a pipeline fazer download do binário do OSSEC e fazer a instalação dele. E depois a gente tem um binário, a gente pediu para iniciar uma análise nesse diretório e se encontrar qualquer tipo de vulnerabilidade, para quebrar, não pode prosseguir. Então, nesse cenário aqui deu certo, ele quebrou essa pipeline. Aqui ele demorou alguns segundos, cerca de 60 segundos, ele realizou essa análise bastante rápida mesmo, trazendo algumas vulnerabilidades em ArchiveML, em leaks, vamos ver o que mais ele encontrou aqui, Java, JavaScript, e assim, entre vários e vários dados. Por exemplo, você está usando um alerta, um confirm, um prompt do JavaScript. Aqui, por exemplo, em C Sharp, você está utilizando uma senha hardcodada para a conexão para um cliente específico, ou até uma senha hardcodada em um arquivo de conexão para o Python. Então, temos vários e vários exemplos. Foram um total de, deixa eu ver aqui, de 129 vulnerabilidades encontradas nesse projeto. Esse projeto aqui está triste, está complicado, mas também temos várias formas de auxiliar você nesse dia a dia. Uma delas, deixa eu entrar aqui, num ambiente que eu tenho aqui. Esse ambiente você pode subir em sua organização, da forma que você quiser. Está disponível também, basta você olhar na nossa documentação do OSSEC. Então, para título de demonstração, vou cadastrar um workspace novo TDC. Nesse workspace, eu tenho a opção de criar um repositório, então vou colocar aqui exemplos de vulnerabilidade. Cadastrei esse repositório, bastante simples, bastante fácil. Vou ter a visão dele. Esse repositório você pode ter a visão analítica tanto do repositório, tanto quanto do workspace. Vamos supor que na sua organização tenha 10, 15 repositórios, você pode olhar todos eles de forma analítica. Então, é bastante legal, bastante intuitivo também para vocês. Lembrando que o AutoSec é um projeto open source, novamente. Qualquer contribuição, qualquer dica, qualquer ideia que vocês tenham para o projeto, vi um ponto de melhoria, será que a gente pode contribuir para o projeto? Galera, abram por request, compartilhem conosco no nosso fórum open source as ideias e vamos trocar ideia também que vai ajudar o projeto de uma forma ou de outra. Então, a importância aqui da gente fomentar a comunidade. Então, aqui eu vou criar um token de acesso aonde ele consegue interagir aquela pipeline com a minha aplicação web. Essa aplicação web, nesse cenário aqui, ela está restrita apenas à organização que eu estou aqui no momento. Eu vou copiar esse código pode ser visto apenas uma vez, não pode ser visto mais. Eu vou colocar em uma secret. Então, se vocês tiverem uma pipeline, uma CI/CD com um processo de variável de ambiente,
Lembre-se bastante também de colocar como informação sensível, onde você está expondo essa aplicação, como você está fazendo interação com ela, como que tá esse token de autorização. Então, coloque sempre em informações sensíveis, coloque um vault, uma secret, em um lugar confiável. Então, aqui eu fiz a atualização dessa atualização, fiz a atualização desse token de autorização. Agora, eu vou vir na minha action aqui, na verdade eu vou no arquivo, e vou falar para ele que agora ele vai ter que interagir com esse token. Então, deixa eu pegar agora a minha colinha aqui para me auxiliar. Eu vou editar esse arquivo e vou falar para ele o seguinte, olha, para esse projeto, você vai rodar o token de autorização que eu coloquei e também vai, na hora que você tiver que enviar a análise, você vai enviar para o RI que eu passei também, que eu configurei no meu token de autorização. Vou fazer um commit, lembrando novamente, vou fazer na main, então não façam isso em casa, crianças, para não ter problema. Vou vir aqui na minha pipeline, está rodando as pipelines de lint, coverage e também de segurança. Então, vamos nas que interessa para a gente no momento. Aqui, ele está iniciando a pipeline e logo em seguida a gente pode ter depois uma visão analítica de todas as vulnerabilidades que aquele projeto rodou. Enquanto isso, o pessoal pode ir mandando suas dúvidas, suas perguntas sobre o ORSEC, sobre o desenvolvimento seguro, que a gente tenta auxiliar na melhor forma. Que é muito legal, né? Como, cara, uma ferramenta pode reduzir drasticamente o número de vulnerabilidades dentro do seu código, né? Então, um outro ponto que é o DevOps, né? Eu automatizei a monitoração desse tipo de coisa, que é outro assunto bastante legal, né? E bastante interessante também. Com certeza. Quando eu falo particularmente por mim mesmo, quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, eu não tinha ideia que tinha que também pensar em segurança no desenvolvimento. Para mim, eu sempre falava, o povo de infra que lute, então nunca parei para analisar se realmente era somente eu tinha que perguntar se a infraestrutura estava ok, se estava dentro da VPN, estava seguro. Então, a hora que comecei a interagir realmente com o desenvolvimento, que a gente começa a entender que, olha, a gente não pode deixar uma senha de banco de dados dentro do meu projeto, porque imagine que você vai sair para tomar um café e você trabalha em um ambiente compartilhado. O seu amigo que trabalha no mesmo prédio que você pode entrar em sua máquina e ver que, nossa, a senha do banco de dados aqui sendo exposta na máquina do usuário aqui, e eu posso interagir com esse banco de dados porque ele também está sendo exposto. Ou talvez eu apenas precise de uma pequena engenharia aqui para fazer a interação com esse banco de dados. Então, todo cuidado é pouco, galera. Então, aqui ele realizou a análise de novamente e também, vamos ver aqui, ele encontrou várias, no total de 129 vulnerabilidades, e também mostrou para a gente todas as vulnerabilidades do projeto, quem é o desenvolvedor. No caso aqui, a gente não falou para colocar quem era, mas só basta botar mais uma opção na hora de rodar a análise, que ele vai também mostrar todos os desenvolvedores que realizaram os commits. Nesse cenário aqui, foi somente eu a título de demonstração. Então, você também tem as top vulnerabilidades por linguagem. Então, por exemplo, aqui C, C Sharp, para esse exemplo, está tendo bastante vulnerabilidades, quais são críticas, quais são médias. Aqui também você vai ter uma timeline falando assim, nossa, o pessoal está dando conta de corrigir, ontem tinha 129, amanhã pode ter 120, e assim por diante. E a mesma coisa também, vamos supor que o ORSEC identificou uma vulnerabilidade, nesse cenário aqui, um certificado exposto dentro do seu código, você não colocou ele num vault, mas ele é um certificado de exemplo para ver se a sua validação do seu projeto está ok, no arquivo de teste. Então, para isso, como o ORSEC apenas faz análise SAST, que é uma análise sintáxica, apenas olhando o código-fonte, não olhamos build, não fazemos, não rodamos o projeto, não inicializamos nada do tipo, apenas olhamos código mesmo, e aí pode ser que aconteça de ter falsos positivos. Vamos botar aqui esse cenário seja
Então, você pode vir na plataforma web e falar o seguinte, essa vulnerabilidade aqui é um falso positivo. Ou, por exemplo, essa vulnerabilidade aqui é uma senha hardcodada, mas a gente precisa dessa senha hardcodada. Galera, não façam isso novamente, mas vamos supor que nesse cenário você aceita correr esse risco. Então, você pode também fazer atualização dessas vulnerabilidades, elas não aparecem mais na próxima análise, para que a análise consiga proceder para o próximo passo, por exemplo, de deploy, caso algumas delas sejam falso positivo e as demais sejam corrigidas, aí consegue pular normalmente com sucesso.